Boa noite para todos. Mais uma vez aqui estamos para refletir sobre a prática do discipulado, a vivencialidade do discipulado. E estamos tomando como referência a própria experiência de Paulo discipulando Timóteo naquela primeira fase no livro de Atos. Então, nós falamos a semana passada, quinta-feira passada, falamos sobre o capítulo 16 de Atos, versículos de 1 a 3, e ali elencamos o que chamamos de o perfil do discipulado ou o perfil do discípulo que a igreja precisa. Hoje nós vamos falar dos processos da formação de um discípulo. E lógico que a semana que vem vamos continuar falando sobre isso. E, na verdade, eu vou colocar na prática aqueles conceitos teóricos que eu trabalhei na primeira fase, naqueles 5 encontros. Por exemplo, quando eu levanto a tese da presença física e emocional, é o que a gente vê exatamente agora no primeiro ponto que eu vou destacar aqui, a partir do versículo 4 do livro de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 4. Então, o que a gente lê objetivamente no versículo 4, logo após Paulo ter decidido levar Timóteo com ele na viagem, e então ali começa uma jornada. E essa jornada vai além do cumprimento de uma missão. Essa jornada tem como pano de fundo a formação de um discípulo, e que é o discípulo mais famoso da história. Que eu tenho um questionamento, porque quando a gente pensa em discípulo, a imagem que vem é Timóteo, e a gente não consegue pensar na mesma dimensão nele como discipulador. Então, se der tudo certo, eu vou falar da primeira fase, ele como discípulo, mas vou mostrar exatamente o desempenho dele como aquele que reproduziu o que aprendeu. Assim como Paulo falou no final da vida, quando escreveu uma carta para ele, que é a segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 2, a orientação de Paulo era no sentido de que ele deveria depositar na vida de homens fiéis aquilo que havia recebido, e assim formar uma geração posterior o suficiente que aquela geração pudesse formar outra. Enfim, então qual o primeiro ponto do processo? O primeiro ponto do processo, no sentido prático de um discipulado bíblico baseado em Jesus, é caminhar junto com o outro como companheiro de jugo. Este é exatamente um ponto indispensável. Essa caminhada junto com o outro como companheiro de jugo. E o mais interessante é que, na prática do discipulado, esse discipulado começa a ter uma sinergia de reciprocidade. É óbvio que, quando a gente pensa em Paulo e Timóteo, imediatamente a nossa mente categoriza no sentido de dizer que Paulo está acima de Timóteo. E pode ser, isso não é problema pensar assim, mas rigorosamente isso não é necessário. O Paulo poderia estar no mesmo nível que Timóteo, e Timóteo no mesmo nível que Paulo, e eles teriam um discipulado por uma caminhada juntos, como companheiro de jugo. E a frase do versículo 4 é essa: nas cidades por onde passavam. Essa frase mostra
que eles tiveram uma jornada, ou que eles tinham uma jornada quase sem fim. Não tem limite para essa jornada. É até onde a vida nos levar, como dizia Zeca Pagodinho. De modo que é a caminhada. Não tem parada, sim, tem hora de afastamento circunstancial, sim, mas é uma caminhada, é uma agenda existencial, não é uma agenda de encontro marcado, onde só funciona naquela hora, é uma jornada de vida, é uma imersão na história um do outro, e aí vão construindo junto. Agora, uma coisa que eu sempre faço, para mim é muito interessante isso, eu gosto muito de caminhar com pessoas que nós tenhamos projetos juntos, similares, porque isso ajuda, facilita. Eu diria que as pessoas que eu caminho, com quem eu não tenho nenhuma relação de missão, de projeto juntos, dificulta um pouco. Eu caminho, mas dificulta um pouco. Agora, aqueles com quem eu tenho projetos juntos, a coisa flui melhor. Então, no caso de Paulo aqui, ele estava caminhando junto e tinha um projeto junto, que era evangelizar o mundo. Então, essa é a o primeiro grande item do processo, caminhar juntos como companheiro de jugo. Uma segunda coisa é que é necessário um modelo autêntico de obediência. E essa parte está no final do versículo 4, e que é muito emblemática. Se vocês lerem, diz assim o texto, muito interessante esse texto. Ao passar pela estrada, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém para que as observassem. É interessante que a expressão é transmitiam. Eu não sei se o sentido aqui do termo incluiu Timóteo ou se incluía apenas Paulo e Silas. O fato é que a função de Paulo naquela jornada era transmitir às igrejas, porque ele estava revisitando as igrejas, ele tinha que transmitir aquelas decisões do Concílio de Jerusalém que os gregos e os judeus, os cristãos gregos e judeus, tinham entrado num consenso sobre quais seriam os pontos fundamentais do cristianismo dali para frente. Então, o Paulo, que representava, junto com Barnabé, que representava as igrejas gentílicas, e Tiago, Pedro e o pessoal lá de Jerusalém, que representava as igrejas ali em terras judaicas. Então, eles chegaram num consenso e fizeram aquele concílio que vocês conhecem. Agora, todo mundo tinha que sair e divulgar isso nas igrejas. Agora, é interessante porque na equipe só tinha Paulo e Silas. Então, Paulo poderia muito bem comunicar só o que ele queria. Ele poderia ser desonesto com o que iria comunicar. Mas aqui está dizendo textualmente, eles transmitiu as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Então, isso para Timóteo é muito sério. Uma das coisas que o discípulo precisa observar são exatamente os referenciais de obediência. Os discípulos aprendem mais conosco aquilo que a gente faz do que aquilo que a gente fala. Eles estão... Aquelas coisas que eles observam na gente, os testemunhos, a postura, como lidamos com as coisas, eles observam muito mais, e isto é muito mais
impactante na vida deles do que as belas aulas que eu possa, porventura, dar, aqueles belos estudos, aquelas coisas profundas que eu posso trazer. Chega uma hora que isso tem pouquíssimo valor, pouquíssimo. Nós estamos falando agora da caminhada do discipulado, em comparação com aquele padrão de vida que eu posso estar ali. Inclusive, reconhecer o erro. É belo quando um discipulador reconhece o erro, compartilha. E eu volto a dizer, a gente não chama as pessoas para caminhar conosco no discipulado para ser igual a gente. A gente chama eles para eles observarem como eu estou superando as dificuldades na caminhada. Eles têm que ser semelhantes a Jesus, não igual a mim. E que Deus proteja eles. Então, essa é a segunda coisa. Esse referencial digno, um referencial que, de repente, ajuda até mesmo nos pontos fracos. Paulo deveria ser um cara muito chato para andar com ele. Eu acho que se eu andasse um dia com Paulo, eu já quebrava o pau com ele, com certeza. Ele deveria ser uma pessoa com uma lógica muito cartesiana, né? Muito 2 mais 2 é 4. Eu gosto muito disso, mas tem hora que isso eu acho uma maior babaquice. Então, eu não sei se eu ia dar muito certo com Paulo em algum momento. Mas é hipótese. É hipótese. E Timóteo, ele está ali do lado de Paulo, né? E de uma maneira muito espetacular, ele está observando como é que o seu orientador conduz as coisas. Uma terceira coisa que a gente observa está exatamente no versículo 6 em diante. Nós vamos olhar o versículo 6 até o 10. Eu vou tirar duas coisas aqui que a gente aprende quanto a esse processo do discipulado, da prática do discipulado. Como é que isso, de fato, se estabelece na caminhada. Então, a primeira coisa que a gente tem ali é o exercício de ouvir a Deus juntos. Eu demorei, Ivone, a aprender isso. Demorei muito. E eu aprendi de uma maneira muito complicada, porque eu tive que aprender com David. Então, eu já contei para vocês, eu não sei se eu contei, mas que ele marcava para chegar na minha casa todo sábado, às 6:30 da manhã, e ele chegava mesmo. E era impressionante, porque as primeiras vezes a gente pegava duas cadeiras, ia para a sala ou para a cozinha. Eu morava numa casa de 3 cômodos, ali na Zona Leste, em São Mateus, e aí ele dizia assim, agora vamos orar. Até aí tudo bem, vamos orar. Aí ele ficava em silêncio. E era ele que ia começar orando. E ele ficava em silêncio 2, 3, 4, 5, 10 minutos, meu. Eu pensava, já é hora de ter terminado essa oração, o cara nem começou. Aí ele ficava só falando assim, tá. Aí, de repente, ele orava e depois dele eu tinha que orar. E então eu orava bem rapidinho e ele ficava em silêncio de novo. Aí um dia eu não aguentei, né? Depois de uns meses, todo sábado, eu disse, cara, que negócio é isso? Por que você fica em silêncio e por que você não fala logo que eu termino de orar? Por que você não ora na sequência? Ele disse, tá. Aí ele diz, então deixa eu te explicar. Orar é falar com Deus e ouvir a Deus. Então, enquanto eu estou falando, Deus não está falando. Deus fala no silêncio. Então, eu tive que aprender a ficar em silêncio.
Gente, para mim foi muito complicado. Demorei exercitar isso. Mas, aos pouquinhos, eu fui ganhando força. Então, esse ouvir a Deus junto é uma coisa absolutamente indispensável no discipulado. Então, vejamos nesse texto, por gentileza, diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Versículo 8. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicou, ou suplicava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, até aqui, depois a gente lê o versículo 10 para falar o quarto e último ponto. É super estranho esse texto, porque a gente vê basicamente Paulo numa jornada em direção ao sul, digamos. E ele estava em direção ao sul, e suponhamos que se estabeleceu uma barreira diante dele. E o Espírito, é dito que o Espírito Santo impediu dele caminhar naquela direção. E a lógica de Paulo, como ele era uma pessoa lógica, ele pensou assim: bem, se não é de onde eu venho, do norte, e não é para o sul, então deve ser para o leste. Então ele foi para o leste. Aí conta na sequência que o Espírito Santo impediu de novo. Aí a lógica de Paulo era o seguinte: bem, se não é para o do norte, de onde eu venho, não é para o sul, para onde eu ia, e nem é para o leste, para onde eu optei pela última vez, então deve ser para o oeste. Aí ele foi para o oeste. E foi lá que ele teve uma visão. O que o discípulo Timóteo está aprendendo aqui é como ouvir a Deus. O texto não diz como é que Paulo discerniu que foi o Espírito Santo. Mas, com certeza, ele ouviu, porque o próprio Lucas escreveu, e ele só escrevia o que Paulo naturalmente permitia. Então, diz textualmente que ele sabia quando o Espírito Santo estava impedindo. E essa relação do sobrenatural, essa relação do ouvir a Deus junto, isso é muito chave no discipulado, muito chave. Os discípulos precisam ter essa experiência. E, de vez em quando, no nosso discipulado, a gente precisa estar contando qual foi a nossa última experiência sobrenatural, com alguma coisa que não é natural. A gente precisa estar contando. Eu, ontem, no meu grupo, toda quarta-feira é meu grupo aqui, e um dos grupos, né? E então nós estávamos presenciais, somente 2 que não puderam vir, porque um está isolado por conta do Covid, tem alguém da família infectado, e 50% do tempo nós falamos, cada um de nós compartilhamos uma experiência que mudou toda a nossa história. E então eu tive que começar. Então, compartilhei, e eu compartilhei algo que eles nunca tinham ouvido, e eles já andam comigo há alguns anos. Foi muito interessante. Eu achei algo que eles nunca tinham ouvido. E então, esse ouvir a Deus juntos, enxergar o mover de Deus, isso é formidável e essencial na caminhada do discipulado. Nós precisamos.
Eu tenho um grupo que eu estou me encontrando com ele, Jaziel, online, e é um grupo lá da Europa inteira. Como a gente se encontrou em fevereiro, e a gente só se encontra 2 vezes no ano presencialmente, então, automaticamente, a gente teria que funcionar via Zoom. E nós estamos trabalhando o Salmo 29, que fala sobre a voz do Senhor, e toda semana nós tiramos um tempo para orar, pedindo uma experiência sobrenatural de Deus na nossa vida, cada um no seu universo, na sua realidade. E todo encontro que a gente tem, o encontro é de 15 em 15 dias, se eu não me engano, alguém conta um testemunho nessa área. Então, o tema do ano é a voz de Deus. É muito gratificante, muito mesmo. Tem umas histórias mais estranhas que a gente possa imaginar. Então, essa é a realidade. E o último ponto desse processo está no versículo 10. O versículo 10 ele é muito pontual, porque ele dá sequência ao versículo 6, 7, 8 e 9. E então o versículo 10 diz exatamente assim. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. O relato é simples, mas a palavra-chave é esse verbo, concluindo. E é interessante que a definição dessa palavra, concluindo, é juntar as partes. Olha que coisa absolutamente incrível. Ou seja, Paulo teve a visão, Jaziel, agora Deus mostrou para ele, mas ele compartilha com a equipe, Timóteo está envolvido ali, e nesse ponto também o autor do livro, que é Lucas, está junto, porque ele usa o termo preparamos-nos. Então, ele se juntou nesse ponto aqui com a equipe. Então, já são 4. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Lucas, de vez em quando, se metia na equipe, né? Ele nem sempre fazia a jornada junto 100%, mas ele, de vez em quando, onde tinha metrô, aí ele ia, né? Porque aí ele não queria andar a pé. E Lucas deveria ser aquele cara metido, né? Aquele cara metropolitano, né? Deveria ser, né? Mas ok. Então, o que a gente percebe aqui? Que é indispensável no discipulado é decisões participativas. E, olha, uma das maiores lições que eu aprendi no discipulado foi a lição da interdependência. E dentro da interdependência tem as decisões participativas. É muito interessante, eu aprendi isso apanhando, mas é muito interessante a gente saber que tem um princípio no discipulado que, quando a decisão é de ordem coletiva, pertence ao líder a palavra final. Suponhamos, na igreja, na família, numa missão. Então, a decisão final é do líder. Mas, quando a questão é de ordem pessoal, a decisão final é da pessoa. Então, no discipulado, quase sempre a decisão é de ordem pessoal. O discipulador, o facilitador, nunca deve impor absolutamente nada para a vida das pessoas. Nunca, jamais. Eu diria, não deve nem propor, quanto mais impor. O que efetivamente ele tem que fazer é fazer perguntas, ver o que é melhor para a pessoa
e apoiá-lo, e agora vai assustar você, e apoiá-lo, mesmo que você acha que vai dar errado. Porque a tua tarefa é apoiá-lo, mesmo você suspeitando que aquele caminho que ele vai tomar, se não for no sentido imoral, né? Nós estamos falando aqui de coisas mais de vivência, não estamos falando de questão moral. Não, não, nada disso. Estamos falando de decisões pessoais. E aí eu conto uma experiência, Jaziel. Você lembra lá em Santa Amaro, na CEPAL, a gente quantas vezes se encontrou lá no prédio? E um dia eu cheguei lá com a decisão de que eu ia montar um açougue. Então, eu cheguei para o David, né? Disse, cara, eu venho aqui compartilhar um negócio com você. E eu estava muito animado. E ele fez umas 3, 4 perguntas lá, aquelas perguntas chatas que eu não queria ouvir. E aí, no meio das perguntas, ele falou, olha, você vai entrar nesse negócio, vai perder tudo. Eu falei, esse cara não entende de açougue, cara. Meu pai é açougueiro. Eu já tinha trabalhado com açougue em Minas Gerais, quando era com 19 anos de idade. Aí eu disse, não, o meu cunhado, que era meu sócio, era especialista em açougue. Eu disse, não. Aí eu falei para ele, eu vou assim mesmo. Rapaz, ele falou, vai dar errado. Eu falei, mas eu vou. E eu fui. Lógico, eu fali, né? Eu fali, mas o que mais me impressionou é que ele me apoiou até quando eu fali. Eu precisava, na época, de R$ 2.500, eu lembro, e ele não sei se ele me deu ou me emprestou, eu não sei, eu não paguei, mas tudo bem, né? Isso é outra história. O fato é que eu aprendi de uma maneira muito interessante essa questão das decisões participativas. E quando a decisão é da pessoa, aqui no caso, Paulo poderia muito bem tomar a decisão, porque ele era o líder da equipe. E era uma questão coletiva. Mas, assim mesmo, Walter, ele abre mão da sua prerrogativa e compartilha para as pessoas com quem ele anda e com quem ele discipula. Então, da parte de Paulo, ele mostrou grandiosidade, e da parte de Timóteo e Silas, eles estão aprendendo como é que se caminha no discipulado, fazendo decisões participativas, agindo com interdependência. E só concluindo, eu lembro que passaram algum tempo, eu acho que uns 2 anos, um dia eu conversando com o David, gente, o David foi meu discipulador durante 20 anos, e eu sei, já falei isso, né? Nós escrevemos juntos a Bíblia do Discipulado, que o Jazel já tem a dele aí, acredito. Já chegou, já chegou. E a do Walter... Ô, Walter, você não ganhou nenhuma ainda? Vou precisar entrar na fila aí. A Ivone falou que se fazer o pedido, chega. Ô, Josedar, o Walter não é daqueles que recebe Bíblia. O Walter é daquele tipo de gente que dá a Bíblia para os outros. Agora... É outra categoria. Ok. Então, gente, recapitulando, a jornada do discipulado, a exemplo de Paulo, esse processo contempla, primeiro, caminhar junto como companheiros de jugo, caminhar junto como companheiro de jugo, 16:4 de Atos. E no mesmo versículo 4, tem outro grande ponto, que é exatamente ter referencial autêntico de obediência. Paulo compartilhando
as decisões de Jerusalém, Timóteo vendo ele sendo fiel naqueles acordos. Ele não negociava, ele não fazia concessões, mesmo que os apóstolos não estivessem ali, ele estava falando o que foi decidido lá para as igrejas gentílicas. A terceira coisa é ouvir a Deus juntos. E aí dá para perceber que Paulo ensinava na prática a Timóteo essa ideia de como ouvir a Deus. Tá? E na frente, Timóteo vai precisar fazer isso. É interessante, Timóteo vai ser obrigado a tomar essas decisões, ouvir a Deus. E, por último, é exatamente tomar decisões participativas. Nunca impor o que você acha para a pessoa. No discipulado, quando existe esta relação do maior dominando, dirigindo, dizendo o que o outro tem que fazer, isso é complicado. As decisões têm que ser participativas, a pessoa tem que decidir por ela. E tem horas, eu lembro que tem um rapaz que eu caminho com ele há muito tempo, né? E ele sempre, quando eu dava tarefa para ele, ele perguntava assim: quantos por cento eu posso cumprir? Ele perguntava: quantos por cento eu posso cumprir? Eu lembro até hoje o nome, a pessoa, foi muito maravilhoso andar com ele. E ele tinha, sempre ele cumpria, né? Fazia as coisas direitinho. Mas ele sempre perguntava: se eu responder 50%, tá bom? Eu digo: rapaz, você fica à vontade, você nem precisa responder. É para você, é bom para você. E aí ele ia entendendo aos poucos a importância disso. Muito bem, vamos orar e aí vamos voltar para as interações, né? Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio de olhar um texto tão singelo, que é esse de Atos, capítulo 16, de 4 a 10. A caminhada de Paulo, tendo Timóteo como seu companheiro, seu discípulo, e Paulo ali junto com Silas, cuidando daquele jovem, muito jovem, mas formando nele o caráter de Jesus, e ele criando musculatura espiritual para lá na frente ser um discipulador também, alguém que ia cuidar de comunidades, iria cuidar de outros líderes, ia formar outras pessoas. Senhor, que tu possa nos ajudar a olhar para um texto desse e verificar como funciona, de maneira tão simples, a caminhada do discipulado. É assim que oramos, é assim que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Você podia repetir o número 2? Eu estou anotando aqui e perdi. Ter